Bom, boa tarde. 16ª aula do curso de foliações holomorfas, né, após uma breve pausa de uma semana. E a gente vai hoje discutir um pouco a classificação birracional de foliações em termos da dimensão adjunta. Então, na última aula, a gente discutiu a classificação de foliações com dimensão adjunta numérica negativa, né, menos infinito, e a gente viu que uma foliação com essa propriedade é birracional, ou é uma fibração racional, ou uma foliação com dimensão de codaira numérica igual a zero, ou uma foliação de Riccati. Então, no caso, isso inclusive foi alguma coisa que eu falei na aula passada, que quando a codaira era zero, então eu tinha essas possibilidades para a dimensão adjunta, mas a rigor a gente não provou isso ainda. A gente simplesmente mostrou quando a dimensão numérica era igual a zero, o que implica que a dimensão de codaira é zero, mas a gente ainda não viu a recíproca. Então, a gente tem algumas possibilidades para a dimensão adjunta, né? E, essencialmente, a gente via que, nessa situação, a dimensão adjunta era regida pela dimensão de codaira da superfície obtida via contração da parte negativa. Então, na aula passada, a gente também discutiu a classificação de foliações com dimensão de codaira zero, né, que é um resultado do Luiz Gustavo Mendes, e a gente viu que quando a dimensão de codaira é igual a codaira 1, perdão, quando a dimensão de codaira, né, isso aqui é codaira de F, quando a dimensão de codaira de F é igual a 1, então existe uma fibração na sua superfície, e a foliação ou bem é a fibração, e quando esse é o caso, a fibração é a fibração elíptica, ou bem a foliação é transversal à fibra genérica da fibração. Tá? A gente mencionou brevemente que quando eu tenho a foliação F transversal a uma fibração, então a gente tinha essencialmente três possibilidades. Então, a foliação era Riccati, quando as fibras da fibração são racionais, ou turbulenta, quando as fibras da fibração são curvas elípticas, ou ela mesma é uma fibração, quando as fibras da fibração transversa são curvas de gênero maior ou igual que 2. Tá? É claro que você pode ser turbulento e ser Riccati e ser uma fibração também. Então, aqui é quando o gênero da fibra é igual a 0, gênero da fibra é igual a 1, e gênero da fibra maior ou igual que 2. Então, como eu falei, eu não tinha demonstrado, eu não demonstrei, e nem sei se não sei se a gente vai demonstrar, mas pelo menos não vamos demonstrar hoje. Vou dar apenas uma pequena ideia de como a coisa funciona. É que quando eu tenho dimensão de codaira zero, né, lembra que isso posso definir, quer dizer que para n suficientemente grande, n suficientemente divisível, então H0 xkfn igual a 1. Então, nesse caso, vale que a dimensão numérica é igual a 0. E esse é um resultado, talvez, depois da classificação de foliações com dimensão numérica igual a 1 e codaira menos infinito, talvez um dos resultados mais delicados. E o trabalho é você, sabendo que possui uma seção, mostrar que essa seção não tem parte positiva, que a parte positiva é 0, então isso fica completamente
na parte negativa. Ou de outro, se você quiser, você pode enunciar esse teorema de uma outra forma, que é dizer o seguinte, que quando a dimensão de Kodaira é maior ou igual que zero, ou seja, eventualmente existem seções, então a dimensão de Kodaira é igual à dimensão numérica. Tá? Equivalente a esse outro enunciado. E quando a gente enuncia desse jeito, o trabalho vira de mostrar que no caso em que a dimensão numérica é igual a 1, então eu tenho que a parte positiva vai ser efetiva, por hipótese, e mostrar que essa parte efetiva move em um pênsil. Você consegue deformar. Então, a estratégia são alguns passos, né, para mostrar esse resultado. Então, o primeiro é mostrar que o lugar de zeros da seção, né, ele é invariante. É invariante por F. Ou seja, todas as componentes são invariantes, né? Assumindo que a dimensão de Kodaira é zero. Depois mostrar que, além de ser invariante, é de tipo elíptico. Ou seja, mostrar que esse S0 ou bem é uma curva elíptica, ou bem é uma fibra de uma fibração elíptica. E o terceiro passo é mostrar que o fibrado normal é torção. Então, não é fácil, não é imediato. Se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir essa demonstração numa aula futura. Ela está feita com algum detalhe no livro do Brunello, mas hoje eu não vou discutir ela. O que eu quero é discutir algo bem mais simples, que eu vou, no final das contas, utilizar esse resultado. De certa maneira, ele também está implícito numa parte desse lema, mas que é a classificação de foliações com dimensão adjunta 1. Certo? Então, eu lembro esse lema que a gente discutiu a demonstração na aula passada, né? Se eu tenho uma foliação relativamente minimal, com um fibrado canônico pseudo-efetivo, né? E numa superfície lisa. E se eu escrevo Kf igual a P mais N, a decomposição de Zariski, e então, os raios Kx negativos, se tiver um raio Kx negativo em que a parte positiva da decomposição de Zariski é zero, então a dimensão de Kodaira é 0 ou 1. Tá certo? E, além disso, no caso de dimensão de Kodaira 1, essa curva tem que ser proporcional à π-estrela de Kf, ou seja, que antes de fazer a contração, antes de passar para o modelo canônico, a curva já é proporcional a P. P vai ser o lambda C, para algum lambda positivo, numericamente, pelo menos. E essa prova desse lema, né, não sei se vocês lembram, passava um pouco pelo estudo da gente tentar entender como esse C intersecta a parte negativa, né, porque P vezes C igual a zero, eu posso comparar
com o que é KF vezes C, onde a gente tem fórmulas para essa parte, para esse lado, mas a gente pode escrever isso com N vezes C, e no final das contas, virava um estudo de como a parte negativa intersectava C. Muito bem. Então, uma consequência desse resultado é o seguinte, né? Então, suponha que eu tenho uma foliação relativamente minimal, com singularidades canônicas, que não é uma fibração, né? Então, como não é uma fibração, a gente sabe pelo teorema de Miyooka que KF é pseudo-efetivo. E eu posso considerar a decomposição de Zariski de KF, né? Isso vai ser P mais N. Então, se codaira de F não for 0 ou 1, então esse fibrado, esse divisor, é NF. A prova é bastante simples, assumindo o lema anterior, né? O ponto todo é que se codaira de F não pertence a 0,1, então P vezes C é estritamente maior que 0 para qualquer C, uma curva em X. Né? Porque lembra, no lema anterior, se eu tiver um raio extremal tal que vale 0, então a dimensão de codaira é 0,1, aqui não é para qualquer curva, é para qualquer C raio extremal em X. Né? E aqui no sentido, raio extremal, no sentido de que é X de C menor que 0. Lembra que é o teorema do cone de Mori, né? no caso de superfícies, dizia que a parte negativa de Kx era gerada por certos raios extremais, né? São classes de curvas racionais que intersectam o canônico negativamente. Bom? Agora, se eu denoto por se I de F é o índice, então eu sei que I de F vezes P, lembra que o índice de F era definido como maior ou menor múltiplo comum dos denominadores de N, a parte negativa. Então, como se eu multiplico N por I de F, isso vira um Z divisor, mas KF é um Z divisor, então I de F, KF menos I de F, N é um Z divisor, então, portanto, esse cara é um Z divisor, é a classe de um divisor. E o que me dá aqui I de F vezes P, né? Pela desigualdade fundamental da aritmética, como é um número não nulo, ou I de F de P vezes C, como é um número não nulo, é maior ou igual que 1. Isso aqui para qualquer C raio extremal. Mas isso vai implicar também que 3 I de F vezes P vezes C é maior ou igual que 3 para qualquer raio extremal. E, portanto, 3 I de F vezes P mais canônico de X é maior ou igual que 0 para qualquer raio extremal. Tá bom? Agora, é exatamente isso que eu estou falando, né? Porque vezes C. Porque se eu tenho... Se esse sujeito não é NF, então tem alguma curva que intersecta ele negativamente, mas isso, como P é NF,
quer dizer que tem uma curva que intersecta Kx negativamente, mas essa curva, por intersectar Kx negativamente, ela está no cone dos raios, no cone gerado pelos raios extremais. Então, eu tenho um raio extremal que vai intersectar tudo isso negativamente. Ora, mas aqui eu estou dizendo que isso não acontece. Portanto, esse sujeito é Neff, que é o que eu queria demonstrar. Tá bom? Bastante simples. E isso me permite... vai me permitir provar o seguinte lema. Né? Então, seja F agora uma foliação relativamente minimal, e eu vou assumir que a dimensão de codária numérica é igual a 1, e que está em um dos casos que a gente não tratou, assumindo o teorema que eu enunciei no início da aula, no início da exposição. Então, assumindo que não tem exceções. Então, a gente vai ver que H1 de x ou x tem que ser zero, e P vezes N estrela F, P vezes Kx vai ter que ser positivo, onde P é a parte da decomposição dos aríticos. Certo? Então, qual é a ideia? Então, vamos primeiro garantir que H1 de x ou de x é igual a zero. Então, assuma H1 de x ou de x diferente de zero. Então, nessa situação, a gente sabe, né, como eu estou numa superfície x, então aqui é sempre eu estou com x, uma superfície projetiva. Então, a gente sabe que H1 diferente de zero implica que eu tenho formas, né, por simetria de Rod, e, portanto, a minha aplicação de Albanese é não trivial. Se eu posso pegar uma forma diferente de zero e restringir ela à minha foliação. Né? Uma forma é um elemento do dual do Tx, como o Tf está contido no Tx, ela é um elemento, ela induz um elemento no dual do Tf, que vai ser uma seção do canônico. E como eu estou assumindo que codaira é igual a menos infinito, quer dizer que essa ômega restrita até F é igual a zero. Mas isso está me dizendo que essa forma ômega define a minha foliação. E isso vale para qualquer ômega em H0 de x, ômega 1 de x. Em outras palavras, eu tenho que... em outras palavras, não. Então, eu tenho que a Albanese de x é uma fibração e F é a fibração, é esta fibração. Mas agora, para fibrações, isso implica que a F é uma fibração racional. Isso é um resultado que foi feito originalmente por Serrano, mas que ele foi o primeiro a estudar essa dimensão de codaira no caso particular de fibrações. E a gente pode também obter por outros métodos hoje já, mas podemos ficar por aqui. E isso me dá que H1 de x ou de x é zero. Então, isso é uma contradição.
porque eu estou assumindo nu de f igual a 1. Né? Eu simplifico aqui nu de f menos infinito. Isso é uma contradição que mostra que h1 de x, O de x é igual a 0. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente quer mostrar que vale essa desigualdade. Tá certo? Então, o ponto todo é que a gente quer, a partir dessa informação numérica, se vocês quiserem, tentar relacionar essa informação numérica com a existência ou não de seções. E como é que a gente pode fazer isso? A ferramenta para fazer isso é o Riemann Roch. Então, é natural a gente estudar o que Riemann Roch nos diz. E Riemann Roch para superfícies ele pode ser enunciado da seguinte maneira, se eu tiver o L, um fibrado linear. Superfície projetiva X. Então, Riemann Roch nos dá aqui a característica de Euler de L é a característica de Euler de O de X mais 1/2 de L vezes L menos o canônico da superfície. Bom? E note que a gente já sabe que H1 de X, O de X, é igual a 0, no nosso caso. E isso me dá que a característica de Euler de O de X vai ser igual a H0, XO de X, mais H2 de XO de X. Portanto, isso vai ser maior ou igual. Isso aqui é 1, porque a minha X é conexa. Então, isso vai ser maior ou igual a 1. Bom, então, agora o que eu quero ver é a característica de Euler de L, e eu vou aplicar isso para o canônico da foliação. Então, eu tenho que H0 menos H1 mais H2 do KF vai ser a característica de Euler de O de X mais 1/2 do... vou fazer até melhor. Não vou aplicar para o KF, não. Eu sei que KF é P mais M. Então, eu vou aplicar isso para MP. Um múltiplo que seja um divisor. Não só um Q divisor. Então, isso vai ser a MP menos KX. Tá certo? E o que eu sei? Eu posso, digamos que eu queira só majorar, eu posso simplesmente majorar esse lado. E isso vai ser maior ou igual do que 1 mais 1/2. MP ao quadrado é 0. Então, o que fica aqui é MP vezes KX. E aqui eu tenho menos. Tá bom? Agora, lembra que eu estou assumindo que nu de F é igual a 1. E estou assumindo também que a codaira de F é menos infinito. Como codaira de F é menos infinito e o H0 de KF a M é igual ao H0 de O de X MP, eu sei que esse termo aqui é 0. Por codaira ser menos infinito. Eu sei também que P é nef, e esse lado eu posso calcular usando dualidade de Serre. E isso me é igual a H0x kx menos MP. Agora, como P tem dimensão numérica 1, P é não nulo. Logo, P intersecta alguma curva negativamente.
ou positivamente. Mas, portanto, menos MP, não só uma curva, mas uma curva ampla, por exemplo. Esse M menos MP vai intersectar essa mesma curva de forma arbitrariamente negativa. E o Kx intersecta essa curva com um número fixo. Logo, esse H0 é zero também. Desde que o M seja suficientemente grande. Agora, o que eu tenho aqui é que esse lado virou zero, portanto, eu posso escrever que MP, ou P vezes Kx, como M é positivo, é maior ou igual que 1. Ou maior ou igual que... Bom, MP maior ou igual que zero. Maior, estritamente maior que zero. Certo? Que era justamente o que eu tinha anunciado. Que P vezes Kx é maior que zero. Tá bom? Pois bem. Então, o que a gente pode concluir? Então, eu posso concluir que quando a área de F é menos infinito e nu de F é igual a 1, então, é isso que eu quero mostrar, é que a dimensão adjunta de F é igual a 2. E como é que a gente prova isso? Bom, dessas duas hipóteses, eu sei que P mais 1 sobre 3 IF Kx é NF. Eu sei também, então estou escrevendo, né, KF igual a P mais N. Né? Eu sei também que P é NF. Mas essas duas coisas me dão que as combinações... Opa, aqui o KF está em cima, né? Essas duas coisas me dão que as combinações convexas desses dois divisores também são NEFs. Então, em particular, P mais epsilon Kx é NEF para a epsilon suficientemente pequeno, considerando combinações convexas desses dois sujeitos. Tá bom? Então, eu posso calcular agora essa interseção. Isso é P ao quadrado mais epsilon, P vezes Kx, duas vezes, mais epsilon ao quadrado, Kx ao quadrado. Mas, pelo lema anterior, esse termo é maior que zero. O que nos dá que P mais epsilon Kx é big para epsilon pequeno e positivo. Então, isso aqui, P mais epsilon Kx é maior que zero para epsilon maior que zero e epsilon menor que 1. E, além disso, esse sujeito também é NEF. Essas duas coisas juntas implicam que a dimensão adjunta de F é igual a 2. Bom? Muito bem, então a gente pode resumir a situação justamente desse jeito. A gente tem uma classificação com que a gente apresentou, né? Note que eu não fiz a parte difícil, o que ficou faltando discutir com um pouco mais de detalhe foi porque quadrada de F igual a zero implica que nu de F igual a zero. Então, isso aqui não discutimos.
mas as outras partes foram discutidas e a gente tem essa possibilidade para as foliações. Né? Quando a dimensão adjunta é menos infinito, foi o resultado da aula passada, a fibração racional, ou no de f igual a 1, ou quadrada de f igual a 0, ou quadrada de f igual a 1. A dimensão adjunta a 0, a única possibilidade é que a dimensão de quadrada seja 0, e quando a dimensão adjunta é 1, né, então a dimensão de quadrada tem que ser 0,1, aquele caso de dimensão de quadrada menos infinito não acontece. Então aqui ainda eu poderia preencher essa tabela, e falar o que acontece quando a dimensão adjunta é 2. Então, a dimensão de quadrada pode ser menos infinito, e aí, nesse caso, no de f é igual a 1. Ela não pode ser 0, dimensão de quadrada. Ela pode ser 1 e pode ser 2 também. Eu deixo vocês pensarem ou lerem no artigo o que acontece nesse caso. Tá? Bom, esse é o caso mais difícil é a parte mais difícil da classificação do Brunella-McQuillan, né, que é quando a dimensão de quadrada é menos infinito e nulo igual a dimensão numérica é igual a 1. E tem um teorema que diz, foi o teorema que demorou mais para ser demonstrado, é que a sua foliação F é uma foliação de tipo Hilbert modular. Como é isso? Quer dizer o seguinte, é que eu tenho essa foliação vai ser obtida tomando um quociente do bidisco, né? Isso aqui eu estou denotando H, o plano de Poincaré, por um subgrupo gama contido em PSL2R ao quadrado, né? Que é irredutível, e de modo com covolume finito. Então, esse quociente é uma variedade quase projetiva com um número finito de singularidades quociente, e aí você pode compactificar, dessingularizar, e isso vai ser a minha x, e a foliação é dada por um desses fatores, uma das fibrações naturais que vivem nesse sujeito. Então, para quem já viu, isso é o tipo de variedade que aparece nessas chamadas de superfícies modulares de Hilbert. Tá? É uma parte, é um resultado bastante profundo, e a demonstração que a gente tem hoje em dia é usando a variação plurissubarmônica da métrica de Poincaré. Ou variação subharmônica nesse caso. Que é um teorema do Brunello. Eu não quero discutir isso, vai muito além de todos os métodos que a gente falou aqui no curso, mas eu queria anunciar e deixar vocês cientes do que é isso. Tá bom? Então, eu não sei, a gente poderia parar nossa discussão sobre a classificação birracional de foliações nesse ponto. O que eu gostaria de fazer a partir de agora é um pouco discutir ou aplicações ou outros temas, né, próximos desse ponto de vista birracional. Então,
eu vou começar a discutir agora por que a gente foi levado a considerar a dimensão adjunta, né? Esse foi um conceito que eu defini com o Roberto Isvaldi. E, na verdade, o nosso objetivo era muito mais simples, né? Não tinha essa ideia de classificação, mas começou com um problema muito concreto. Então, o problema que a gente estava olhando era o seguinte: é um problema geral. Como garantir que a H0 de x, Kf tensor n, é diferente de zero. Né? Ou seja, eu quero encontrar, o problema de fato é encontrar um n efetivo com essa propriedade. E o ponto é que isso é um problema que eu penso já tem algum tempo, dizer até pelo menos uma década, e eu confesso que eu não tenho resposta nenhuma geral para ele. Tá certo? Se você comparar, pensar a teoria de foliações como análogo da teoria de superfícies, isso é uma coisa que evidencia bastante a diferença, pelo menos a diferença no nível de desenvolvimento, porque a gente sabe que para superfícies, acho que o primeiro a mostrar isso foi o Bombieri, que, pelo menos para superfície de tipo geral, já para n igual a 5, você já consegue garantir que tem seções. E, além do resultado do Bombieri, tem resultados ainda mais clássicos, que classificam, por exemplo, superfícies regradas, de dimensão de Kodaira menos infinito, como aquelas em que não tem seção até a 12ª potência. Então, o ponto todo é que, essencialmente, a grande diferença é que não tem muitas técnicas para lidar com esse problema. E, em contrapartida, para o caso de superfícies, você tem muitas técnicas, e, essencialmente, o que a gente se deu conta é que, ao invés de olhar para esse problema, que a gente não tinha técnicas para utilizar, tem tecnologias. Então, a observação é que existem técnicas. Para resultados. Para garantir que H0 de Kx tensor L tensor N, quando L é Nef, por exemplo. Bom? Agora, você pode se perguntar por que você quer, por que vocês queriam, por que você queria estudar esse problema. E deixa eu compartilhar com vocês a motivação. A motivação se chama dar cotas para o grau de curvas invariantes por foliações. Tá bom? Então, qual é a relação? Deixa eu achar uma folha em branco aqui. Aqui. Então, relação entre curvas invariantes e H0 de x, Kf tensor N. Então, na verdade, esse problema já se põe até no caso mais simples, que eu tenho uma foliação F, uma foliação
digamos, em P2 mesmo, vamos pensar com uma coisa bastante concreta, tá? Que é uma fibração. Uma fibração, digamos, de gênero G. Então, a pergunta é como limitar o grau de uma fibra genérica. Então, uma estratégia possível é a seguinte. Você começa com a foliação em P2. Como é uma fibração, ela vai ter singularidades horríveis, vai ter singularidades que são não canônicas. Né? Vai ter que ter um ponto base do pêncil, se é um pêncil de curvas, então tem que ter ponto base, que eu estou em P2, o pique é Z. Então tem singularidade não canônica, mas nada me impede de considerar uma resolução de singularidades e aqui em cima a minha foliação vira uma fibração. Como eu estou em P2, comecei em P2, eu venho para uma superfície racional, a minha fibração tem que ser, a base tem que ser P1, né? Não tem formas holomorfas aqui, então a base não pode ter gênero maior. E você pode pegar aqui dentro F, uma fibra genérica, uma fibra geral, de F. Certo? Então, uma estratégia para relacionar esses dois invariantes é o quê? É você fazer o seguinte, você pode considerar o mapa que vai de KF, ou do H0, de X, KF, tensor N, para o H0 da fibra. Mas esse, o KF da fibra, é simplesmente o H1 da fibra. Okay? E se você conhece o comportamento do H0 aqui, você consegue construir elementos no kernel dessa aplicação. Isso aqui é a aplicação de restrição, vou chamar de R. Então, eu posso pegar uma seção de uma potência grande, restringir, obter uma seção daqui. Eu sei que esse sujeito cresce como 2G menos 2 vezes N, né? Isso é Riemann-Roch, o H0, né? A dimensão aproximada. E se eu assumir, por exemplo, que a minha F... Então, aqui eu estou com a foliação F aqui em cima. Se eu assumir que a minha F é de tipo geral, eu sei que isso vai crescer com uma certa constante vezes N ao quadrado. E eu vou conhecer consigo, em princípio, se eu conhecer esse crescimento, conhecer essa função com alguma precisão, eu consigo garantir a existência, né, de um N0 e de uma seção S nessa potência do N0, tal que S restrito a F é igual a zero. Ora, mas se eu venho de P2, né, eu sei que quando eu olho para π estrela de KF, isso vai ser OP2, o grau da foliação original, né, vou denotar por F a foliação em X e em P2, do mesmo jeito, menos 1. Né? Em particular, eu sei que eu estou construindo, quando eu volto para P2, eu tenho que esse π estrela de S, eu posso identificar com um polinômio homogêneo de grau N0 D de F menos 1, que se anula em F. Então, por isso que é importante
Por isso que eu me interessei, né, em encontrar cotas efetivas para garantir que esse H0 seja grande, ou pelo menos que a partir de qual ponto eu tenho realmente um crescimento quadrático. Tá bom? Mas é um problema que eu acho interessantíssimo, mas que eu não tenho muita ideia de como atacar. A gente pode discutir um pouco algumas questões mais precisas sobre o assunto mais para frente, mas a observação é que esse problema a gente não sabe atacar, mas eu posso olhar para um problema ligeiramente diferente. Né? Porque qual foi a chave? Por que aqui o KF é importante para a gente? Aqui o KF é importante porque o KF restrito à fibra é o ômega 1 da fibra. Mas perceba, aqui em X, se eu olhar para o KX restrito à fibra, ele é menos, ele é o próprio ômega 1 da fibra, mais, né, usando, ou seria o canônico da fibra, usando a notação aditiva, mais o normal da fibra, o conormal da fibra. Mas se eu estou numa fibração, esse sujeito é zero. Então eu posso usar não só o KF, mas eu posso usar também combinações de KF, tensor M, e KX, tensor M, para obter a mesma coisa desse lado. Então, sabendo controlar o crescimento desse fibrado, né, de M KX mais N KF, eu consigo ainda, em princípio, fazer o mesmo truque. Bom, resta explicar por que é mais fácil trabalhar com esse sujeito do que com o KF propriamente dito, mas eu vou mostrar isso através de um resultado, né, que já é um refinamento dos resultados clássicos de Bombieri, mas que vai nesse sentido. Isso aqui é um teorema que eu peguei de um artigo do senhor Igor Haider, em que ele considera L um fibrado, um divisor NEF, e ele estuda exatamente KX mais L, o sistema linear KX mais L. Tá? E ele, perceba que ele impõe condições muito fracas, simplesmente pedindo alguma coisa sobre a autointerseção do L para garantir existência de divisores ou de seções. Vou deixar no slide para vocês que quiserem ler esse teorema com mais detalhe, mas o que a gente vai usar para avançar a discussão é esse corolário, né, que diz que se L ao quadrado for maior do que 10, maior ou igual que 10, né, então aqui sempre L NF, e eu tenho que L mais KF, eu vou olhar para esse mapa, se esse mapa não for birracional, perceba que não tem potência nem nada, é para esse mapa explícito. Se esse mapa não for birracional, então existem curvas, na verdade, é um pêncil livre de pontos base que intersectam a minha curva L com E, ou com igual a 1 ou igual a 2. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente pode, como é que isso pode ser útil para o problema lá de foliações, né? Então, vou pegar F, uma foliação integrada, algebricamente integrada. Ou seja, todas as curvas todas as folhas são algébricas, é uma fibração. E seja, ou seja, isto F é uma fibração. E vou assumir que F tem dimensão. Dimensão de quadrada 2. Isso é a mesma coisa da classificação que assumir que F é uma fibração não isotrivial
com fibras de gênero maior ou igual que 2. Tá bom? Então, de gênero G maior ou igual que 2. Então, para poder aplicar esse tipo de resultado, a ideia é você quer aplicar esse resultado para Kx, então seja Kf igual a P mais N, a decomposição de Zariski, e eu quero aplicar esse resultado para Kx mais um certo múltiplo lambda do P. Tá bom? Mas que múltiplo lambda é esse? Perceba que esse resultado eu preciso ter de fato um divisor. Né? Então eu preciso lambda tal que lambda P é um divisor e não apenas um Q divisor. Então eu preciso que o lambda seja um múltiplo de I de F. E eu gostaria também de que ele satisfizesse essas condições. Né? Eu gostaria que lambda P ao quadrado seja maior ou igual que 10 e que não existe linha tal que lambda P vezes E' seja igual a 1 ou 2. Então, eu consigo resolver tudo isso tomando lambda igual a 4 vezes I de F. Porque já ao multiplicar por I de F, eu já obtenho um divisor P. Quando eu fizer o quadrado com esse 4, então P ao quadrado, se for positivo, ele tem que ser pelo menos 1. Né? Um divisor não tem autointerseção fracionária, uma superfície lisa. E multiplicando por F, ele vai ser maior do que 16. Por 4, ele vai ser maior que 16. E também a interseção com qualquer curva que seja não nula vai ser um múltiplo de 4. Logo, esse 4IF vai funcionar para você poder aplicar esse resultado. Tá bom? Mas fica o problema aqui. O problema é que IF não é limitado em fibrações. Então, mesmo querendo aplicar esse resultado para fibrações, você não consegue fazer isso. Mas a solução, né, ou a solução possível é encontrar cota para IF em função do gênero G. Esse mesmo gênero que está aqui. Tá? Isso sim é possível. E deixa eu dar uma ideia de como é que a gente pode fazer isso. Então, se eu vou abrir uns slides extras aqui, acho que eu acabei criando poucos slides. Como é que a gente pode fazer isso? Então, isso é feito através da seguinte proposição, ou teorema. Deixa eu iniciar ela aqui.
Então, se F é uma fibração de gênero G maior ou igual que 2, então o I de F é menor ou igual do que 42. Deixa eu pegar e botar a cota direitinho. G. Deixa eu só dar para olhar aqui na minha cola, a cota. Quarenta e dois, 2G menos 2, fatorial. Bom? Bom, vocês devem, não sei se vocês já viram esse 42 alguma vez na vida, né, mas esse 42 é justamente um meio de 84, e esse 84 é o que aparece lá na fórmula de Hurwitz, né? Para a ordem de automorfismo de uma curva de gênero G. Então, para provar esse resultado, a gente começa... O que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui, claro que eu estou pegando F reduzida, etc., né? Então, vou começar com um lema. Então, seja F foliação relativamente minimal. Aqui também, né? F relativamente minimal. Então, F relativamente minimal em X, superfície projetiva lisa. E suponha que F é uma fibração de gênero maior ou igual que 2. De gênero, fibração de gênero G maior ou igual que 2. Então, se T é uma curva irredutível F invariante, então P vezes T é igual a 0 e T intersecta duas componentes do suporte de N, ambas de ordem 2, ou P vezes T maior ou igual que 1 sobre 42. Bom? Como é que a gente mostra isso? Então, eu tenho T, F invariante, e eu posso calcular eu sei que KF vezes T é igual a P vezes T mais N vezes T, mas é também o canônico da foliação aplicada numa curva invariante. Ele é o canônico da curva, né? Mais ou menos, eu sempre me confundo, o Z. Né? Então, no caso, tem que ser mais.
Então, vamos lá. Suponha que KF, ou que P vezes T. Eu sei que P vezes T, como PNF, P vezes T é maior ou igual que zero, vamos assumir que P vezes T é igual a zero. Certo? Então, isso implica que canônico de T mais E de F T menos N vezes T é igual a zero. Bom? Agora, eu posso expandir isso. Eu sei que esse N vezes T, lembra que essa curva é F invariante. Isso aqui T. E ela pode intersectar parte negativa. E ela tem que intersectar a parte negativa justamente no tail, né? No rabo da parte negativa. E essa parte negativa aqui, o que a gente pode escrever, é que ela é justamente... Vou assumir que T não está na parte negativa, depois a gente vê isso. Então, suponha que T não está na parte negativa. Então, essa parte negativa eu posso escrever, então, como somatório de I igual a 1 até K de 1 sobre OI, onde o que aparece aqui são as ordens das partes negativas. Lembra que quando você intersecta justamente no último pedacinho, no tail, o coeficiente do N ali é 1 sobre OI. Tá certo? Então, esse aqui é uma curva, ela pode ter algumas outras singularidades, que não tem nada a ver com a parte negativa, e tem essas com a parte negativa. Então, se eu escrevo S como número de singularidades em T, que não está na parte negativa, que não estão em M, e K como número de singularidades em T, que estão em N, então esse Z, ele é K mais S, e esse K é justamente o mesmo K que está aqui. Então, tenho KT mais K mais S menos soma de I igual a 1 até K de 1 sobre OI. Ok? E eu estou assumindo, primeiro, que isso é zero. Agora, se isso é zero, esse número aqui nunca é igual a K. Certo? Então, eu tenho KT, o grau de KT, né? Talvez seja melhor escrever. Mais K mais S, mais alguma coisa que é positiva, né? Isso aqui é sempre positivo, certo? Dá zero. Tá? Então, se S for igual a zero, eu estou dizendo que o grau de KT, né, vai ter que ser igual a essa soma
E, portanto, o grau de KT tem que ser negativo. Bom? Então, quais são as possibilidades aqui? Então, esse grau, como isso aqui é negativo, esse grau, o grau de KT tem que ser, isso aqui tem que ser uma curva racional, né? Então, tem que ser 2G menos 2. Então, aqui tem que ser menos 2. Eu tenho que conseguir escrever isso como menos K menos somatório de 1 sobre OI. Agora, o que a gente vê, as soluções para esse problema acabam sendo coisas do tipo, por exemplo, vou ter K igual a 3 e O igual a, por exemplo, 3, 3, 3, ou 2, 4, 4. Vocês podem enumerar, tem ainda outro 2, 3, 6. Tem também o caso em que K igual a 4, e eu tenho 2, 2, 2, 2. Então, de qualquer maneira, o que você vê é que eu tenho, aqui quando S é igual a 0, eu tenho, bota aqui, então, S igual a 0. Eu tenho T, por exemplo, igual a 3, 3, 3. 2, 4, 4. 2, 3, 6. Aqui tem um Riverbrook 1 saindo daqui, mas aqui quando eu faço, se eu fizer a contração, eu vou obter essas coisas. E o que você verifica é que quando eu faço a contração, então aqui eu vou ter agora T tilde, após contração, e o que a gente, calculando a característica de Euler orbifold, que eu não expliquei muito bem o que é, mas que acaba sendo a característica de Euler da fibra contendo T, F igual a fibra contendo T, a gente vê que essa característica de Euler é 0. Mas isso contradiz o fato que eu estava em gênero 2, maior ou igual que 2. Então, a única possibilidade que sobra é que o S seja igual a 1, K seja igual a 2 e O seja igual a 2, 2, que era o que a gente queria. Então, vai ter alguma coisa aqui, vai ter uma singularidade que eu não sei o que é, e mais uma curva menos 2, menos 2. Bom, isso é o caso em que P vezes T é igual a 0. Tá? Aqui eu falei da característica de Euler-Orbifold, mas vocês podem fazer essa conta sem fazer isso. É simplesmente considerar a fibra que contém T e fazer essa beleza. Agora, essas contas, se dependendo da prova que vocês viram do teorema de Hurwitz, né, que dá a cota para o grupo de automorfismo de uma superfície de Riemann, é exatamente o tipo de conta que mostra que essa diferença, sempre que positiva, é maior do que 1 menos 42. Menor que 1 sobre 42. Então, cadê? Então, assumindo P vezes T maior que 0, eu vou ter, então, que P vezes T, né? Deixa eu lembrar o que a gente já escreveu, vai ser menos que de T mais S mais K menos 1 soma de 1 sobre OI igual a 1 até K.
certo? E o que é fato é que esse número aqui... como é que é? Fato elementar é que se esse número for estritamente maior do que 2, então esse número é maior do que 2 mais 1 sobre 42. E ele é realizado, essa cota é realizada justamente quando K igual a 3 e O igual a 2, 3, 7. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou. Sim. Obrigado. Sim. Apareceu uma coisa aqui falando que minha internet estava instável. Tá bom? Então, esse é um exercício completamente elementar, né? E, essencialmente, o que você mostra é que você ordena digamos que você queira dar essa cota quando K igual a 3. Você ordena lexicograficamente as ordens e vê que quando você vai aumentando, a ordem vai aumentando. E esse é o primeiro elemento, né, em que esse número dá exatamente maior que 2. Então, o caso anterior, que seria 2, 3, 6, com respeito à ordem lexicográfica, é um dos casos que deu 0 e apareceu na prova anterior, na parte anterior da prova. Bom? Então, isso está mostrando que cada um dos... que esse P vezes T é sempre maior do que 1 sobre 42. Mas como é que isso... por que isso é suficiente para limitar o índice? Né? O ponto todo é o seguinte, eu não vou fazer todos os detalhes, mas a ideia básica é a seguinte, é que quando eu tenho... Acho que estou calculando mal hoje. Quando eu tenho uma fibração, eu posso olhar para a fibra genérica, F é a fibra geral. Então, fibração de gênero G. Né? E eu vou ter que... vou pegar IF0 aqui, uma fibra especial, Vou escrever esse F0 como sendo somatório de MI CI, uma certa soma de curvas, né? E eu sei que se P vezes CI for maior que 0, então P vezes CI é maior ou igual do que 1 sobre 42. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que P vezes F é igual a KF vezes F, que vai ser igual a 2 vezes G menos 2.
Então, juntando essas duas coisas, como P e F, eu tenho que esses MIs aqui são menores do que 42, 2G menos 2. Além disso, você verifica que se F0 contém uma componente conexa de N, então um menor múltiplo comum contém componentes conexas de N, então menor múltiplo comum das ordens dessa componente ou melhor, que vamos fazer o seguinte, se CI intersecta componentes conexas de N, então o menor múltiplo comum das ordens dessa componente dividem MI. Certo? Então, o que a gente tem é que as multiplicidades vão ser limitadas por isso. Perceba que quando P vezes CI é igual a 0, a gente viu que ela só intersecta duas componentes com multiplicidade 2. Então, isso não é um problema. E porque aqui eu só vou ter a contribuição que vem de N para essa parte vai ser 1/2 nos denominadores e 1/2, então isso não é dramático. Então, o índice aqui é só maior ou igual que 2. E para as outras componentes, eu consigo estimar o índice a partir desse fato. Então, eu vou ter que os índices vão ser justamente menores do que algum divisor de 42, 2G menos 2. Por isso que aparece esse fatorial. É claro que provavelmente isso aqui é um exagero, dá para conseguir algo provavelmente um pouco melhor, com mais trabalho, mas para você obter uma cota efetiva e, exagerada, aquilo é suficiente. Então, de posse disso, você consegue limitar, então, tudo isso, você pode, então, limitar explicitamente, mesmo que uma cota que não é realista, o grau de uma fibra, de uma fibração não isotrivial de gênero maior ou igual que 2, em função do grau. Em função de G. Só de G. Não precisa de mais nada. Então, vai ser uma cota horrível, vai aparecer uma exponencial, mas é uma cota. E é uma cota explícita. Tá bom? Bom, vou parar por aqui por hoje. Vou interromper aqui o